Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22. Essa aqui é uma passagem que se encontra nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas que em cada um deles tem um detalhe que vale a pena a gente observar. Como hoje é um culto assim dirigido pelos jovens da igreja, eu pensei num assunto que pudesse harmonizar com a ênfase do culto noturno de nossa igreja. E o texto que me ocorreu foi exatamente este, que trata de um jovem que foi a Jesus Cristo. Marcos 10, 17 a 22, se tiver alguém do seu lado sem um exemplar da Bíblia, e você puder dividir o seu, eu fico muito agradecido se você fizer isso. Aliás, eu não sei se você olhou para quem está do teu lado, dá um sorriso bem bonito antes. Vamos dar um sorriso bonito aí para o pessoal que está do lado? Isso. Perguntou o nome da pessoa do seu lado? Se você não conhece, pergunta se o nome dela rapidinho. Como é seu nome? Para eu poder orar por você. Isso. Vamos olhar para o texto. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos agora. Curve a sua fronte. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Suplicamos agora que o Senhor nos dê a graça de compreendê-la, que o nosso entendimento e o nosso coração sejam iluminados pelo Espírito Santo e que então possamos receber os préstimos desta palavra. Ó Deus, se alguém aqui entre nós hoje carece de uma experiência pessoal e real com Jesus Cristo, por tua graça eu te peço que essa seja uma noite oportuna para a salvação neste lugar. Cada pessoa que está aqui e aquelas que nos acompanham através da internet recebam a bênção do Senhor nesse instante. É a oração que eu faço em concordância com os meus irmãos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Essa é uma das histórias mais interessantes da Bíblia, porque esse é o único caso em toda a palavra de Deus em que alguém que foi a Jesus Cristo voltou pior do que quando foi efetivamente à presença dele. Note que este moço que está aqui sendo descrito nos evangelhos, ele foi a pessoa certa, ele fez a pergunta certa, ele recebeu a resposta certa e ainda assim saiu da presença de Jesus pior. É um caso inusitado nos evangelhos. Acerca dele, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas descreve o momento em que ele deixa a presença de Jesus com o coração contrariado. A palavra no original grego diz que ele saiu dali não apenas triste ou pesaroso, mas ele saiu da presença de Jesus em grande sofrimento. A palavra grega é paralepos, indicando uma angústia profunda em sua alma.
É sobre ele que eu quero falar hoje à noite. E há pelo menos 6 verdades que eu queria dividir com vocês acerca dele. Porque, embora ele tenha saído da presença de Jesus triste, algumas verdades sobre ele talvez nos alcance de alguma forma. Podemos talvez nos identificar com ele em alguma coisa. Primeiro, o texto descreve um jovem exemplar. A Bíblia vai dizer que esse moço tinha muitos predicados. E note que, embora o texto de hoje, que lemos agora, fale que um homem correu à presença de Jesus, Mateus, no capítulo 19, no verso 20, diz que se tratava de um jovem. E essa discrepância é só uma discrepância aparente, porque a juventude na cultura judaica, ela ia até os 40 anos de idade. Então, se você tem até 40, você diz, eu sou um jovem. Tem alguém aqui até 40? Tem bastante gente de 40 aqui ou abaixo de 40. Ele correu à presença de Jesus. E ele correu à presença de Jesus com um desejo muito legítimo no seu coração. E sobre ele, a Bíblia vai descrever algumas características e alguns predicados que ele tinha, que vale a pena a gente pensar. Em primeiro lugar, diz a Bíblia que ele era riquíssimo. Ele não era apenas rico. Lucas, no seu evangelho, vai usar essa expressão. Ele era riquíssimo. Ou seja, ele havia alcançado o sucesso na vida econômica e financeira, apesar de ainda ser um jovem. E o fato dele ser muito rico, ainda na sua juventude, indica que ele era muito inteligente, proeficiente. Ele era alguém que sabia lidar com os números, sabia empreender. E assim como muitos jovens da nossa época conseguiram levantar impérios na juventude, quando você lê a história da Microsoft, do Facebook, da Apple, você vai verificar que esses impérios foram construídos por jovens entre 17 e 21 anos de idade. Um dos homens mais ricos hoje do mundo tem apenas 23 anos de idade. Jovens que, por causa da sua inteligência, da sua engenhosidade, conseguem erguer grandes impérios. Estamos diante de um jovem muito inteligente, de um jovem muito capaz, que usou suas habilidades para vencer na vida. Segunda coisa sobre ele é que ele era proeminente. Quando você lê os evangelhos, percebe que ele não é apenas uma pessoa muito rica. Ele é uma pessoa que tem projeção, que tem status, que é reconhecido na sociedade onde está. A impressão que alguns historiadores têm sobre ele é que talvez ele exercesse até uma função de liderança em algum tipo de sinagoga em Israel. Poderia ser ele, inclusive, uma liderança espiritual. Alguém que tinha destaque, alguém que era reconhecido, alguém que era notado onde estava. A terceira coisa sobre esse moço, que era um moço exemplar, é que ele era virtuoso. Quando Jesus recita para ele os mandamentos do Decálogo, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não farás isso ou farás aquilo outro, ele de pronto responde para Jesus, tudo isso eu tenho observado. Ele era aquele moço que as mães desejam ter como seu genro. Aquelas irmãs que olham assim aquele moço na igreja, bonito, destacado, cheio de virtudes, catuca assim a filha e diz assim, esse aí é que deveria ser o meu genro. Esse era o moço que despertava esse tipo de sentimento, porque ele tinha virtudes na sua vida. E note que quando ele disse para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos, Jesus não refuta a palavra dele, pelo menos nos mandamentos em que ele cita aqui textualmente. Jesus não refuta porque, de fato, ele era cumpridor dessas coisas. Ele tinha virtudes na sua vida. Ele não vivia uma vida desbragada. Ele honrava pai e mãe.
ele não era uma pessoa desonesta, ele era uma pessoa que havia construído toda a sua riqueza como fruto do seu trabalho, possivelmente. Então a primeira coisa sobre ele é que ele era um jovem exemplar. A segunda coisa que a gente precisa observar quando olha para esse moço é quanto à sua insatisfação. Quando ele vai a Jesus, diz Mateus, no seu relato, que ele faz uma pergunta para Jesus, e a pergunta é essa: que ainda me falta? O que poderia faltar para um jovem tão rico, tão proeminente na sociedade? Alguma coisa no coração dele dizia que faltava algo, que ele ainda não havia atingido a completude do seu ser. Eclesiastes 3, versículo 11, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Você sabe o que isso significa? Significa que você nunca vai ser uma pessoa completa, a menos que você tenha um relacionamento com Deus. Nós fomos feitos por Deus. Nós fomos feitos para o relacionamento com Ele. Isaías disse que o propósito da criação é que nós vivamos para a glória de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, o nosso coração fica inquieto. E é interessante que ele percebe isso. E aqui uma palavra importante. Ele tinha religião, mas religião não supre esse vazio. Ele tinha dinheiro, mas dinheiro não supre esse vazio. Ele era alguém que podia estalar os dedos e ter diante dele tudo o que ele quisesse, porque ele era riquíssimo, mas isso não enchia e preenchia o coração dele. Quanta gente você deve conhecer assim? E quem sabe você não seja assim? Você olha à sua volta, você tem tudo. Você tem casa, tem carro, tem família, tem emprego, tem projeção na sociedade, mas algo no seu coração diz que está faltando alguma coisa. Ele estava profundamente insatisfeito. E somente Deus podia efetivamente preencher o vazio do coração dele. Terceira coisa sobre ele que é importante a gente olhar é que ele era um moço diligente. Diz Marcos no seu evangelho que quando ele foi a Jesus, ele foi correndo. E isso é contrário à cultura judaica. Uma pessoa adulta, ou mesmo um jovem maduro como ele era, jamais correria em público. Aliás, ele tinha projeção social, ele teria que ter um recato, uma postura, cumprir um determinado protocolo. Quando vocês leem a parábola do filho pródigo, e diz Jesus que quando o filho está se aproximando de casa e o pai o reconhece, e diz Lucas que o pai correu na direção dele. É importante prestar atenção numa informação como essa, porque a Bíblia está dizendo que eles contrariaram aquilo que se esperava deles. Mas esse moço tem pressa, esse moço tem urgência. Ele já devia ter ouvido alguma coisa a respeito de Jesus, de gente que chegou à presença dele também com vazio, incompleto, perdido. E ele tem pressa de resolver esse problema do seu coração. Há pessoas que deixam esses assuntos para depois, deixam para uma data futura, deixam para resolver o problema da alma, quem sabe já na velhice. Mas ele é um jovem, ele tem pressa, então ele corre à presença de Jesus. Resolver a questão da nossa alma é algo absolutamente necessário e extremamente urgente. Aqui está uma pessoa madura falando, mas que pela graça de Deus foi alcançado muito cedo. Deus me alcançou muito cedo. Mas tem pessoas aqui hoje que precisam ser alcançadas. Precisam resolver esse assunto e possivelmente resolvê-lo logo, resolvê-lo hoje. Precisam ter a diligência e a pressa que esse moço mostrou. Terceiro lugar, nós temos aqui um moço que não é apenas diligente, ele também é reverente. Porque diz Marcos no seu evangelho que ele vai à presença de Jesus não apenas correndo, mas que quando ele chega diante de Jesus, ele se curva diante dele.
Ele se ajoelha na presença de Jesus. Ele cai aos pés do Salvador. A atitude dele é bastante reverente diante daquele que merece toda a reverência. E aqui um detalhe importante, porque se a juventude ela é considerada o tempo da irreverência, da liberdade das ações, onde nós não temos parâmetro nenhum para cumprir, ele mostra profunda reverência na presença de Jesus. Ele não chega na presença de Jesus de qualquer maneira. Ele também não chega blasonando suas virtudes, nem batendo no peito, mas chega diante dele com bastante humildade. Nós precisamos ser reverentes na presença dele, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto lugar, nós temos aqui um jovem perdido. Ele tinha virtudes, tinha juventude, tinha riqueza, talvez religião, tinha tantas coisas a favor dele. Mas uma nota que precisamos dar a respeito dele é que esse moço estava completamente perdido. E ele vai à presença de Jesus para resolver esse assunto. E a pergunta que ele faz para Jesus é essa: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que eu acho curioso? Não sei se você tem o hábito de frequentar livrarias, mas quando eu tenho a oportunidade de entrar em alguma, e ultimamente quando eu entro, eu vejo que os livros que são colocados em destaque logo na entrada das livrarias hoje, se não versam sobre temas de ocultismo, falam sobre a pessoa de Jesus. E dentre esses livros está lá um título que é muito vendido hoje: Jesus, o mestre da administração, de Augusto Cury. Aliás, Augusto Cury se especializou nesse tipo de nicho. Ele trata de Jesus como aquele que tem todas as respostas para o nosso mundo moderno em sentido econômico, de sucesso pessoal. Esse moço, quando vai à presença de Jesus, e ele era muito rico, ele não foi à presença de Jesus para receber noção de administração. Ele não foi perguntar para Jesus como que ele deveria agir para se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, ou um dos 10 homens mais ricos da terra. Quando ele vai à presença de Jesus, ele vai para perguntar o assunto mais sério e urgente para todos nós: o que fazer para herdar a vida eterna? E aqui, você precisa entender uma coisa: quando esse moço vai à presença de Jesus, levando essa questão importante, ele vai cometer pelo menos 5 erros. Primeiro, ele vai mostrar que ele está enganado. A respeito do quê? A respeito da salvação. Pergunta dele é essa, e preste atenção na pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Esse moço pensa em salvação como muita gente talvez aqui esteja pensando, como se a salvação fosse uma espécie de sinergismo. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Por causa daquilo que eu faço, então Deus me atende e Deus me salva. Como se nós tivéssemos alguma participação efetiva na salvação. Então a salvação depende daquilo que eu faço. Porque se eu não fizer algo, eu não posso alcançar a salvação que Deus tem para a minha vida. Tem muita gente que pensa assim: eu faço algumas coisas boas e vou fazendo algumas coisas boas, e Deus vai somando essas coisas que eu faço, e no final eu vou ter um resultado, eu vou ser salvo. Só que a salvação não é mérito. Salvação não vem das obras que a gente faz. A Bíblia é muito clara em Efésios 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva, é um presente que nos é outorgado mediante a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você pergunta o que eu devo fazer, eu digo: você não tem que fazer nada se não crer. Porque tudo que era necessário fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, ele está enganado a respeito da salvação. A segunda coisa em que ele está enganado é a respeito de si mesmo. Porque ele se imagina alguém
que está cumprindo todos os mandamentos. Ele se imagina como alguém que está numa moldura assim muito perfeita. Alguém disse que ele devia se olhar todos os dias no espelho e devia pensar: que pessoa fantástica sou eu. Ele se imaginava uma pessoa muito perfeita, uma pessoa para a qual Deus faria questão de alcançar de qualquer maneira. Quando ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho cumprido, eu sou o modelo, eu sou o suprassumo. Ele está manifestando uma imagem que ele tinha a respeito da sua própria pessoa. Só que a imagem que ele trazia de si mesmo, que ele concebia de si mesmo, estava equivocada. Em terceiro lugar, ele estava enganado a respeito da lei de Deus. Ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho cumprido. Ele pensava ser um cumpridor da lei de Deus. Mas Jesus vai revelar para ele, e Jesus era um especialista em arrancar a máscara das pessoas, porque todos nós afivelamos quase todos os dias uma máscara, mostramos para as pessoas muitas vezes aquilo que nós não somos. Muitas vezes nós somos tendentes a agir como Moisés, porque quando Moisés desceu do cume do monte, ele trazia um brilho no rosto, então a Bíblia diz que ele precisou colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam mais olhar para ele. Mas diz a Bíblia que o brilho foi desaparecendo, mas Moisés queria manter o véu, porque queria que as pessoas pensassem que o brilho ainda estava lá. Quantas pessoas fazem isso? Mostram uma imagem que não é a imagem verdadeira de si mesmo. Ele se apresenta como cumpridor da lei, mas Jesus vai revelar para ele que ele está ferindo os principais mandamentos da lei de Deus. Quais são os dois principais mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos ele vinha ferindo, mas ele se imaginava um cumpridor da lei. Quem sabe alguém aqui diga assim: ah, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu também sou um cumpridor da lei. Saiba que o apóstolo Paulo também se imaginava assim. Paulo disse que ele era, enquanto fariseu, ele se imaginava como um homem irrepreensível, até o dia em que ele começou a ler as Escrituras. E ele se deparou com o decálogo, e ele foi lendo mandamento por mandamento, até que ele chegou ao 10º mandamento. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 6, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe quando ele disse isso? Quando ele se deparou com esse mandamento da lei de Deus. Saiba que os 9 primeiros mandamentos do decálogo podem ser julgados por qualquer tribunal humano. O 10º mandamento: não cobiçarás, somente Deus é capaz de julgá-lo. Porque se trata de uma questão de foro íntimo, aquilo que está dentro de você e que ninguém sabe. Pois aqui está você, talvez uma imagem intocável, mas quem você é de fato está dentro de você e Deus conhece. E Jesus vai revelar que esse moço, que se imaginava o cumpridor da lei, na verdade era alguém que feria a lei, porque ele não ama a Deus sobre todas as coisas. No coração dele tem um ídolo, ele ama os bens dessa terra, ele tem muitas propriedades e esse é o ídolo, é o Deus que ele cultua. Quando Jesus propõe ele dar dinheiro aos pobres, ele sai da presença de Jesus muito triste, porque ele não tem interesse em ajudar ninguém, ele não ama o próximo, ele fere a lei de Deus. Em quarto lugar, ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele chega diante de Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como que Jesus responde? Por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Será que Jesus não era bom? Será que Jesus está admitindo que não era bom? Absolutamente não. Jesus era o modelo da perfeição, ele é o Deus encarnado.
Alguém que nunca cometeu pecado, nunca se achou dolo na sua boca, disse o apóstolo Pedro. Jesus encarnava a perfeição. Por que será então que Jesus tenha rechaçado a declaração desse moço? Por alguns aspectos. Primeiro, porque ele chama Jesus de bom, mas logo adiante vai mostrar que não está disposto a acatar a palavra e a orientação dele. Saiba de uma coisa, a declaração dos lábios pouco importa se a declaração dos nossos lábios não coaduna com a nossa vida. Não basta apenas fazer uma declaração bonita, você tem que mostrar rendição completa com a sua vida. Ele diz que Jesus é bom, mas não obedece o que ele fala. E segundo, Jesus vai dizer para ele: por que me chamas bom? Bom é somente Deus. Por que Jesus disse isso para ele? Porque ele se colocou diante de Jesus como alguém que se coloca diante de um professor. Mas não se colocou diante de Jesus reconhecendo quem de fato ele é, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele olha Jesus como um grande mestre da religião, mas não como o Salvador bendito que veio dos céus. Ele está enganado a respeito de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Saiba você isso aqui. Ele é o único Salvador. Sem Ele você está perdido. Sem a obra que Ele fez na cruz, você vai perecer. Se você não confessar com os seus lábios, se você não crer com o seu coração, você vai perecer na eternidade. Você precisa saber quem Jesus Cristo é. Ele não foi só uma pessoa muito boa que passou pela terra. Ele não foi só uma pessoa que ensinou boas maneiras e falou palavras bonitas. Ele é o único Salvador. E sem Ele você se perderá. Não se engane a respeito de Jesus. Mas ele também está enganado a respeito da riqueza. Diz os evangelhos que ele tinha muito dinheiro. Lucas disse que ele era riquíssimo e Marcos diz que ele tinha muitas propriedades. Aí Jesus dá a ele 5 imperativos. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aí a Bíblia diz que ele, pesaroso dessa palavra, saiu da presença de Jesus triste, porque tinha muitas propriedades. Aí você vai perguntar assim: pastor, então quer dizer que eu tenho que entregar tudo? Eu tenho que vender minha casa, vender meu carro, vender tudo que eu tenho para ser um crente? Não, senhores. Jesus não disse isso para outra pessoa senão a ele. Aliás, para cada pessoa que veio a Jesus com essa questão da vida eterna, Jesus respondeu a cada uma de uma forma distinta. A Bíblia diz que Nicodemos procurou Jesus querendo saber sobre a vida eterna. O que Jesus disse para ele? Você precisa nascer de novo. A mulher samaritana chegou diante de Jesus querendo saber como eram essas coisas. Ele disse: vá chamar seu marido e vem cá. Para cada pessoa Jesus tinha uma resposta, porque Jesus conhece a realidade de cada um. E Jesus sabia que no coração desse moço não havia espaço para mais ninguém, senão para o amor que ele tinha às coisas materiais. Vai, vende tudo que tens. Esse era o grande teste da vida dele. Aí diz o texto que ele sai da presença de Jesus triste. Você pode imaginar alguém saindo da presença de Jesus triste? Pois ele saiu. E aí, quando ele sai triste da presença de Jesus, Jesus dá 2 palavras. A primeira: quão dificilmente, e dificilmente aqui é praticamente impossível, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos entraram em parafuso. Porque na cultura judaica, uma pessoa que tinha muito dinheiro era uma pessoa que era muito abençoada por Deus. E eles pararam para pensar e dizer assim: meu Deus, se uma pessoa muito abençoada tem dificuldade de entrar no céu, quem vai poder entrar lá? Note que Jesus não disse que é impossível, ele disse que é difícil. Porque aqueles que têm muitos bens se apegam a eles, passam a amá-los, passam a devotar a sua atenção e todo o seu coração a eles. E vocês sabem que ninguém, nada, nem ninguém deve rivalizar com Deus no nosso coração.
O princípio de Jesus no Sermão do Monte é esse: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em qual lugar? Em primeiro lugar. Você pode ter coisas, mas Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Na vida desse moço, Deus ocupava um lugar secundário ou terciário. Mas Jesus, diante da palavra dos discípulos, diz assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. No céu vai entrar muita gente rica, porque muita gente rica compreendeu que o sentido da vida não está no dinheiro. Existem muitas pessoas ricas que são piedosas e que investem no reino de Deus. Mas aqui a palavra é essa: a questão não é possuir dinheiro, é não se deixar possuir por ele. Dinheiro precisa ser seu servo e nunca o seu senhor. No nosso coração, o Senhor Jesus Cristo precisa ocupar o lugar primeiro. E eu vou terminar. Em sexto lugar, nós temos aqui um jovem amado. Diz o verso 21 que Jesus, fitando-o, não foi um olhar de relance, não foi uma olhadela. Jesus olhou para ele objetivamente, fitando-o. Jesus pôs os olhos nele. Ele estava perdido, ele estava insatisfeito, ele tinha pecados escondidos dentro do seu coração, ele tinha um ídolo morando dentro dele, mas Jesus olhou para ele, fitou, e diz os evangelhos que Jesus olhou para ele e o amou. Sabe o que você precisa fazer para Deus amar você mais do que Ele ama? Nada! Sabe o que você precisa fazer para Jesus deixar de amar você? Nada! Mesmo perdido, Ele ama você. Mesmo insatisfeito, Ele ama você. Mesmo com dúvidas na sua mente, no seu coração, Ele ama você. Não há nada que você possa fazer para Ele amar mais ou deixar de amar você, porque será impossível deixá-lo de amar. E mesmo que você pereça na eternidade, eu imagino que o amor do Senhor é um amor eterno, Ele vai continuar amando você, porque o amor do Senhor é inesgotável. Aqui está você pensando: será que Jesus se importa comigo? Será que Ele me ama? Ele ama você de uma forma incondicional. Mas eu devo lembrar a você que amor precisa ser correspondido. Ele ama você e espera que você também o ame, que você o coloque no lugar em que ele deve estar. Porque esse moço que foi amado por Jesus preferiu amar o mundo, preferiu amar as coisas transitórias e passageiras deste mundo. E porque ele preferiu isso, saiu da presença de Jesus não apenas triste, ele saiu perdido e possivelmente perdido para sempre. Pergunta de hoje à noite é muito simples: como que você vai sair da presença de Jesus hoje à noite? Porque todos nós que estamos aqui, estamos na presença de Jesus. Você pode sair daqui hoje alegre. Você pode sair daqui hoje flutuando. Esses dias eu comentei com alguém aqui o dia em que eu desci as águas batismais na igreja, e eu dizia à pessoa que me conduziu para a igreja, eu disse assim para a irmã Hilda: irmã Hilda, eu não sinto os meus pés, parece que eu estou flutuando. E isso aconteceu aos 12 anos de idade, já se passaram quase 47 anos e eu não esqueço aquela sensação. Você pode sair daqui assim, mas você pode sair daqui também em grande sofrimento, porque você esteve diante do Salvador, você esteve diante de uma possibilidade de salvação, mas ainda assim preferiu rejeitar a palavra de Jesus, amar este mundo e rejeitar a oportunidade e a proposta que é irrecusável. Eu espero que você receba a palavra de Jesus, venha a Ele e se renda a Ele nessa hora. A igreja, por favor, vamos curvarmos as frontes, todos nós.
Nós temos muitas pessoas aqui hoje à noite. Todos nós estamos diante do bendito Salvador. E há pessoas que entraram aqui como aquele moço, insatisfeitos, perdidos. São pessoas boas. Porque muitas pessoas que estão perdidas, elas não vivem uma vida desbragada. Elas não vivem uma vida desregrada. Muitas delas vivem uma vida muito correta. Mas tem alguma coisa lá no coração dizendo assim, está faltando algo. E eu digo, se está faltando algo, é porque está faltando Deus. Se Deus hoje entrar de fato na sua vida, no seu coração e ocupar o primeiro lugar, esse vazio vai desaparecer. Agostinho dizia que o homem tem um vazio no coração e esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Se essa noite você está aqui, meu desejo é que você saia daqui alegre e não triste. Saia daqui flutuando e não pesaroso, em grande sofrimento. Saia daqui salvo hoje à noite. Quantas pessoas estão aqui neste santuário hoje à noite? Diz assim, pastor, eu não sou crente, mas eu quero entregar o meu coração a Jesus Cristo nessa noite. Eu quero ser salvo por Ele, quero ser perdoado por Ele, eu quero ser preenchido por Ele. Aqui embaixo ou lá na galeria, se alguém tomando essa preciosa decisão, eu peço para você levantar uma das suas mãos e abaixar, e eu vou orar por você em seguida. Há alguém aqui dizendo, pastor, eu quero tomar a minha decisão ao lado de Jesus. Levanta bem alto a sua mão e abaixa onde você estiver. Eu não posso me demorar. Há alguém aqui afastado ou excluído de alguma igreja evangélica, tomando agora a decisão de regresso à comunhão da igreja, deseja voltar a comungar com os crentes? Se você está nessa condição, Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Há uma segunda pessoa aqui hoje, dizendo, pastor, eu quero voltar à comunhão da igreja, eu quero servir a Jesus Cristo como meu Senhor. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há uma terceira pessoa aqui embaixo, ou lá na galeria, tomando essa decisão agora. Enquanto a igreja está orando, eu peço para você levantar uma das suas mãos e abaixar onde você estiver. E nós vamos orar por sua vida. Há mais alguém? Esse é um momento importantíssimo. Aquele moço correu na presença de Jesus, ou para a presença de Jesus. Ele tinha pressa, tenha pressa em resolver esse assunto.